Evolução biológica. Dentro do conteúdo de evolução biológica, nós vamos estudar as teorias da evolução, as evidências da evolução, a especiação e também um pouco sobre evolução humana. Hoje a nossa aula será sobre teorias da evolução. A princípio, é importante destacar para vocês o que é evolução. Evolução é um conjunto de mudanças, de transformações pelas quais os seres vivos passam desde os primórdios, desde quando eles surgiram. Bem, evolução ela é um fato e a ciência que se dedica ao estudo da evolução biológica é a biologia evolutiva. Toda a biodiversidade que nós conhecemos, animais, plantas, bactérias, todos os seres vivos, toda a diversidade biológica é resultante, é resultado, é produto de processos evolutivos, é produto da evolução biológica. Só que até o século XIX, acreditava-se que as espécies, uma vez que elas eram criadas, elas não mudavam, elas eram imutáveis. Quem era o criador, nessa perspectiva, é uma divindade, um ser supremo, um Deus. Uma vez criadas, essas espécies eram imutáveis, elas eram fixas, né? As variações, então, elas são entendidas como imperfeições. As variações que as pessoas observavam e pautadas sobre o criacionismo e o fixismo, que foi como essa ideia ficou conhecida, eram encaradas como imperfeições, mas as espécies, elas não passam por mudanças. Segundo o criacionismo, também chamado de fixismo. É uma ideia fixista. Bem, o criacionismo ele não é uma teoria científica, tá? Muitas pessoas ainda acreditam, né, com base em fundamentos religiosos, que são dogmas, são verdades, né, de acordo com a crença, inquestionáveis. Então, que fique claro que não é uma teoria científica, no entanto, é um pensamento, foi um pensamento muito comum até o século XIX, e até hoje algumas pessoas ainda propagam essa ideia de que as espécies elas são fixas, elas não passam por transformações. Só que a evolução biológica ela é um fato, e hoje as ideias evolutivas elas já são amplamente aceitas. Como Teodósio Dobzhansky já falou, nada em biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Tudo que a gente estuda em biologia, tudo que a gente vê, toda a área ecologia, qualquer um outro ramo, biologia celular, qualquer área da biologia, só faz sentido compreendendo quais são os processos evolutivos que estão subjacentes, que estão ali por trás daquele conhecimento, tá? Vamos começar, então, falando sobre teorias da evolução, falando inicialmente sobre a teoria de Lamarck, né? Lamarck era um cientista que publicou várias ideias a respeito da mudança nas espécies. Ele foi um dos pioneiros a perceber que as espécies, sim, elas passavam por mudanças. Muito embora as suas principais teorias, as que foram conhecidas, elas não sejam muito robustas aos nossos olhos hoje, mas ele merece realmente muitos aplausos, porque na época em que ele começou a pensar sobre isso, o pensamento predominante era aquele de que as espécies elas eram imutáveis, então ele foi um visionário para sua época. Ele publicou vários trabalhos demonstrando as suas ideias e suas teorias. Duas delas ficaram mais conhecidas, que é a lei do uso e do desuso, segundo a qual, quanto mais uma estrutura ela é utilizada, ou seja, quanto maior o uso que se faz de uma estrutura, mais ela se desenvolve, e quanto menos ela for utilizada, menos ela se desenvolve, ela atrofia, ou seja, uma estrutura ela atrofia quando ela é menos utilizada, e ela se desenvolve quando ela é mais utilizada. Faz sentido. Só que ele falou também que essas características adquiridas assim ao longo da vida, esses caracteres adquiridos, eles são transmitidos para as gerações. E aí foi um pouco do equívoco que ele cometeu quando ele falou sobre transmissão dos caracteres adquiridos. Ele acreditavam que eram essas duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que proporcionava a mudança nas características das espécies, das populações. E ele estudou, né, algumas espécies. Dois exemplos ficaram muito conhecidos que embasaram a teoria de Lamarck. Primeiro foi um exemplo clássico da girafa, segundo Lamarck, a explicação dele. As girafas possuíam um pescoço longo porque elas precisavam esticar os seus pescoços para poder alcançar a copa das árvores, que era onde elas encontravam alimento.
Então, as árvores elas eram muito altas, elas precisavam esticar o pescoço, e esticando pela lei do uso e do desuso, o pescoço ele foi se prolongando, aumentando de tamanho, fazendo com que elas conseguissem alcançar lá a copa da árvore e se alimentar. Bem, hoje a gente já tem uns outros conhecimentos a respeito dessa característica das girafas, que é o pescoço longo. Provavelmente ela evoluiu em função de seleção sexual, na verdade, porque essas espécies usam esse pescoço para a luta, para o combate em busca de fêmeas. Outro exemplo muito clássico que corroborou naquele momento a teoria de Lamarck é o caso das aves pernaltas. Segundo a teoria de Lamarck, as aves pernaltas possuem essa perna muito longa para evitar que suas penas ficassem molhadas na água. Então elas foram esticando as pernas, e essas pernas elas foram ficando cada vez mais longas, progressivamente mais longas. Hoje pode parecer um absurdo a gente pensar na teoria de Lamarck, porque hoje nós temos uma série de conhecimentos, sobretudo acerca de transmissão das características, né? Conhecemos o que é o DNA, que é uma característica hereditária, né? Transmitida dos pais para os filhos, dos ascendentes para os descendentes, mas naquele momento Lamarck não tinha esse conhecimento. Então ele justificava as suas teorias com base nos fatos que ele observava naquele momento. E esses foram os fatos que ficaram mais conhecidos na teoria de Lamarck. Só que a gente consegue refutar a teoria de Lamarck de uma forma muito simples. Por quê? Essas características que são adquiridas ao longo da vida, elas não são transmitidas para os descendentes. Perceba, um exemplo clássico é aquele caso dos ratinhos com cauda. Se eu tenho 2 ratos com cauda, uma fêmea e um macho, e eu corto a cauda deles, por exemplo, e eu permito que eles copulem, que eles cruzem, o filhote deles não vai nascer sem cauda, porque a cauda dos pais foi cortada. Não, porque existe informação genética naqueles gametas que produziram o filhote para que aquele filhote nasça com cauda, assim como os pais originalmente são. Não é porque os pais perderam a cauda ao longo da vida que o filhote vai nascer sem cauda. Hoje parece muito simples a gente explicar isso. Mas esse foi um dos testes que refutaram a teoria de Lamarck. Pela lógica também, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faço muita aeróbica, muita academia, hipertrofio os meus músculos, desenvolvo os meus músculos, né, pela lei do uso, quanto mais eu uso, mais eu desenvolvo, eu vou ter uma filhinha que também vai nascer exatamente assim, hipertrofiada. E a gente sabe que isso não acontece. O que pode acontecer é o pai, a mãe ter uma predisposição genética à hipertrofia. Só que aí, quando esse filho for frequentar academia ou fazer exercício físico, é um momento em que ele vai hipertrofiar. Ele não vai nascer hipertrofiado só porque os pais adquiriram essa característica ao longo da vida, certo? Então, isso não está correto, não está coerente essa teoria aqui. Então, começamos a pensar em outras teorias. Surge, então, a teoria da seleção natural de Darwin e de Wallace, tá? Charles Darwin foi um pesquisador, né, um cientista que viveu ali entre 1809 e 1882, e ele, junto com Wallace, que eu vou falar já já para vocês, propôs a teoria da seleção natural. Como é que surgiu isso? Em dezembro de 1831, ele resolveu embarcar em uma expedição ao redor do mundo, a bordo de um navio, que é o Beagle. Essa viagem durou de 1831 a 1836, ou seja, foi uma viagem que durou 5 anos. E vocês conseguem perceber aqui embaixo o mapinha dos locais que ele percorreu. Então, ele partiu desde lá, ó, da Europa, passou por toda a costa aqui da América do Sul, e ele fez vários estudos em cada um desses locais que o navio ia parando. Ele fez várias observações, ele coletou muito material. Então, ele coletou ossos, ele coletou fósseis, fez observações, fez todas as anotações nos seus caderninhos. E quando ele chegou de volta à Europa, ele foi fazer o seu estudo e chegou às suas conclusões junto com o Wallace, que já já eu vou falar para vocês. Bem,
Com esses dados que ele adquiriu, com essas observações que ele fez ao longo dessa viagem ao redor do mundo, ele começou a contestar a imutabilidade das espécies também. Que é isso? Ele começou a acreditar, de fato, que as espécies elas não eram fixas, elas sim mudavam, elas não eram imutáveis, elas eram mutáveis, ou seja, elas mudam ao longo do tempo. E ele desenvolveu essa teoria ao longo de 20 anos. Depois que ele chegou da viagem do Beagle, ele ficou processando essas informações e estudando ao longo de 20 anos até publicar esses seus dados. Em 1859, ele publicou esses dados originalmente num trabalho conhecido como A Origem das Espécies. Esse não foi o único trabalho de Darwin, mas foi o pioneiro que apresentou para o mundo a teoria da seleção natural. Bem, segundo ele, segundo essa teoria, todos os organismos eles descendem com algumas modificações de ancestrais comuns. Essa imagem do lado direito ficou muito conhecida porque foi uma imagem retirada das anotações de Darwin, em que ele estava realmente começando a pensar que as espécies elas divergem de um ponto. A partir de um determinado ponto, as espécies elas vão divergir. E esse ponto do qual elas divergem é exatamente o ancestral comum. A seleção natural, então, ela vai atuar sobre as variações individuais das populações, favorecendo aquelas que são mais aptas. Ou seja, se eu tenho uma população, ela não é uniforme. Então, se eu tenho uma população de espécie X, ela não é uniforme. Dentro daquela população existem variações entre os indivíduos. Só é vocês olharem a nossa espécie. Percebam, dentro de uma população da espécie humana, as pessoas são diferentes, possuem características diferentes, com todas as espécies animais, vegetais, enfim, todas são assim também. Toda a população ela vai apresentar suas variações. E a seleção natural ela vai atuar justamente nessas variações, selecionando aquelas que estão mais aptas. Então, aquela ideia de que o indivíduo ele se adapta à condição, ela é errada, é um pensamento equivocado. Na verdade, as espécies elas já possuem variações que permitem sobreviver em condições diversas. O que vai acontecer é que o ambiente vai selecionar aquela variação que vai favorecer a espécie a sobreviver em um determinado local ou outro.